Negócios na pauta. Oferecimento de Centro Elétrico, Cimento Bravo e Indústrias Psyll. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Negócios na Pauta. Dizem que após o Carnaval é quando o Brasil começa o ano. Pois então, vamos começar falando sobre um tema que muito tem se trabalhado nas empresas e órgãos de Estado. Conformidade, ou compliance, como é mais conhecido no jargão empresarial, é a adoção de procedimentos internos que têm como objetivo fazer com que a organização esteja em conformidade com leis, normas e regulamentos vigentes, inclusive regulamentos internos. Trata-se de uma estratégia fundamental para a continuidade dos negócios e especialmente para a sua atuação em conformidade com padrões éticos e legais. Se quer saber mais sobre este assunto, fique conosco, porque o Negócio na Pauta está só começando. Provavelmente você já se deparou com o termo compliance algumas vezes. Trata-se de uma área que nenhum gestor público ou de negócios privado deve ignorar, não importa o tamanho da sua organização. Muitos gestores ainda não sabem o que é compliance ou não têm certeza de como exatamente isso funciona. A origem do termo compliance é motivo de debate, mas muitos autores tomam o ano de 1930 como um marco regulatório para as práticas de compliance. Nesse ano, foi realizada a Conferência de Haia, na Holanda, que estabeleceu o Bank for International Settlements, o BIS, uma espécie de instituição de pagamentos e compensações internacionais, e que tinha o objetivo de delimitar as interações entre os bancos centrais, tornando suas atividades mais seguras e confiáveis. O primeiro diploma legal brasileiro a regulamentar programas de compliance foi a Lei número 12.846 de 2013, estabelecendo a responsabilidade objetiva de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública. O Brasil é talvez um dos melhores exemplos do sucesso desta legislação. Basta estar atento ao noticiário nos últimos anos para encontrar referências e diversas empresas citadas em escândalos de corrupção. Por tudo isso, as práticas de compliance têm se tornado essenciais para a saúde ética e financeira de uma organização. Bem, para falar sobre este assunto, estamos aqui em estúdio com Tereza Nina, que é LLM em Direito Empresarial pela Universidade de Paris e especialista em gestão de compliance. Os títulos são esses mesmo, Tereza? Isso mesmo, Estão corretos? Estão corretos, corretíssimos. Muito obrigada pelo convite, por estar aqui para falar de um tema tão importante e relevante para a iniciativa privada, para o poder público, que é o compliance. Pois é importante que esse tema, a gente traz aqui a ele à baila, primeiro para dar entendimento para as empresas privadas, porque há várias empresas que já têm políticas similares, desde que houve alguns problemas grandes de empresas com o governo. Mas, enfim, após a aprovação da Lei 12.846 de 2013, que é conhecida como a Lei Anticorrupção, o cenário político no Brasil se tornou ainda mais evidente a necessidade de um programa de compliance nas grandes organizações. A legislação obriga as instituições a propor políticas internas de controle bastante rígidas sobre quaisquer possibilidade de fraudes, desvios ou atos de corrupção. Então, passado 10 anos de aprovação da Lei Anticorrupção e 5 anos da Lei de Proteção de Dados, a LGPD, quais são os resultados que você acha que a sociedade como um todo já alcançou, Tereza? Doutor Arthur, nós completamos então 10 anos, e recente da aprovação da Lei Anticorrupção, que é a Lei 12.846, que foi um dos principais marcos em nível nacional dessa legislação, que veio oriunda já de outras iniciativas internacionais, de legislação como o FCPA nos Estados Unidos, como o UK Bribery Act na Inglaterra. E os resultados são que a comunidade, a sociedade, o governo e instituições privadas perceberam que não há caminho para o desenvolvimento econômico
sem atender para a governança corporativa, para a conformidade, para a economia limpa, para as diretrizes de ESG, que nós chamamos hoje, que são as pautas e agendas relacionadas ao compromisso institucional ou empresarial com práticas de governança, de responsabilidade social, de diversidade e principalmente sustentabilidade, para que sejam alinhadas as atividades econômicas em respeito a todas essas necessidades, né, que causam impacto diretamente na nossa comunidade. Não há dúvida, né, que o Brasil é relativamente caçula, né, é um bebezinho nessa história toda, que, por exemplo, quando se fala do histórico de compliance no mundo inteiro, tem alguns estudiosos que listam a criação das primeiras agências reguladoras nos Estados Unidos no início do século XX, que já foi em função do escândalo que teve por conta dos grandes trusts que tinha de petróleo nos Estados Unidos. Aí se fala da criação do BIS, aí várias legislações que seguiram nos Estados Unidos, inclusive após os escândalos financeiros, né, no final do século XX e também mais recentemente no século XXI. A própria criação de agências reguladoras no Brasil, ela vem muito tardiamente, né? Ela já veio aí no final do século XX, né, no governo Fernando Henrique Cardoso, e aí a lei há 10 anos atrás, 2013, no governo da então presidenta Dilma Rousseff, foi criada essa lei, né? E logo após, acho que há 5 anos atrás, a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, assim, de alguma forma a gente está ainda engatinhando em tudo isso, né? Apesar de engatinhando, eu acredito que os resultados, eles são um processo, né? Eu costumo dizer que o compliance ele não pode ser observado como um mero documento. Eu costumo dizer que o compliance ele é um caminho, ele é um movimento contínuo, periódico, de responsabilidade a ser assumida por toda a organização. Não é um departamento que é responsável por apenas sozinho zelar pela integridade, seja no poder público, seja na iniciativa privada. É uma responsabilidade de todos de disseminar, de multiplicar não só as práticas de combate à corrupção, mas principalmente, como você muito bem pontuou, doutor Arthur, a responsabilidade com a proteção de dados, que se trata também de uma iniciativa legislativa que perpassa pela preocupação do legislador, enquanto sociedade que merece e tem esculpida na nossa Constituição Federal o direito à privacidade. Então, isso ocorreu em função do uso indevido de dados que estavam sendo utilizados sem a permissão e pior, né, com uma iniciativa de lucro sem a própria autorização daquele titular de dados. Então, tudo isso é um processo, apesar de lento, mas o importante é que foi iniciado para que esse caminho ele siga e o próprio governo, como uma instituição que tem o poder de direcionar, né, as empresas também têm o poder de direcionar tais agendas, é muito importante que, de fato, essa legislação ela seja cada vez mais disseminada, divulgada, e daqui eu parabenizo essa iniciativa sua e agradeço a oportunidade, porque é importante se comunicar cada vez mais sobre a necessidade de fortalecer o compliance. Bem, não há dúvida que essas práticas modernizantes do Brasil, elas vêm tardiamente, mas antes tarde do que nunca, né? Então, eu lembro nos anos 90, eu trabalhava numa grande empresa nacional, estatal, e aí se começou a se falar em programa de qualidade, que era uma espécie de conformidade, né? Não conformidade legal, mas conformidade de processo. E as resistências eram muito grandes, né? Diziam que era copiar coisa de estrangeiros, e aí tinha aquelas políticas japonesas, entre aspas, e houve uma reação, mas acabou se consolidando, né? Hoje nem se fala mais nisso porque é a prática comum em todas as empresas. E agora vem uma coisa bem recente, porque 10 anos é bem recente, pelo menos a minha idade isso, como é que foi isso desde o início, você acompanhou, como é que foi? Se é tão novo, ainda há resistência nas grandes organizações, né? Você deve participar de fóruns nacionais e deve haver vários relatos. Como isso está acontecendo no Brasil? Eu não falo nem assim onde você se coloca hoje, mas como é que é esse ambiente no Brasil hoje em relação a isso?
A resistência ela é natural, como qualquer outro processo de mudança legislativa, principalmente quando a gente fala do setor do mercado, da liberdade econômica. No entanto, hoje, quando existe a modificação, a percepção de que o compliance, a necessidade de investir em compliance se trata de uma forma de prevenir, diminuir e mitigar riscos, isso passa pelo processo de retirada daquela imagem de que é um custo investir em compliance, mas que o investimento ele é necessário até para fortalecer a própria competitividade daquela empresa, de estar participando de processos de contratação com uma vantagem competitiva por ter uma política de integridade sólida, uma política de integridade que dê segurança aos investidores para que possa captar recursos e investimentos. Então, essa mudança ela é natural antes da resistência, né? Mas hoje eu acredito que o mercado já entendeu o recado do legislador, não só compreendeu, como entende que se não fizer esse tipo de investimento, ele estará fora, né, como uma forma de perder oportunidades. E a nossa legislação ela caminha para, inclusive, punir cada vez mais, né, seja excluindo do mercado, seja através das sanções que a própria legislação prevê, através de aplicação de multa, através do cadastro de empresas que são punidas em processo administrativo de responsabilização. Então, apesar da resistência, eu acredito que hoje a aceitação ela é maior. Porém, a gente não descarta a necessidade de estar sempre atento às atualizações e, principalmente, o fortalecimento em nível institucional e empresarial. Mas vocês avaliam, vocês que são profissionais do setor, que é necessário já fazer algumas melhorias, adaptações na legislação que existe? Existem algumas discussões, doutor Arthur, em alguns fóruns que já falam dessa exigência anterior às contratações quando se fala no compliance no poder público. Porque hoje em dia o que acontece? Após as contratações, nos prazos que são estabelecidos para essa empresa, ela aplicar programas de integridade, de acordo com o valor que é referência no tipo de contrato, ela tem um prazo de 120 dias, vamos supor, por exemplo, aqui no estado do Maranhão, onde há essa obrigatoriedade para que ela se adeque junto à administração direta, indireta ou fundacional que a contratou. Então, diante desse prazo, a gente percebe que essa preocupação, ela hoje somente pode ser a posteriori, porque o legislador definiu que esse cumprimento ele é após a contratação. O caminho que a gente espera é que essa posição de cobrança, de exigência e de integridade, ela seja validada antes mesmo da contratação. Isso hoje ela não é uma realidade, por quê? Porque isso poderia inviabilizar certas contratações e principalmente impedir que certa parte do mercado consiga, né, ser contemplada nesse tipo de contratação, porque de fato é recente e exigir de forma antecipada poderia realmente atrapalhar, porque existe uma adaptação necessária para a legislação fluir, para a legislação ser absorvida pelas instituições e empresas. Então, o caminho que nós esperamos como advogados, como compliance, atuantes em compliance, é exatamente a modificação dessa exigência para um período anterior às contratações quando se fala em poder público. Falando de iniciativa privada, é um pouco mais demorado, né? No nível internacional, somente a Inglaterra, hoje, através do UK Bribery Act, exige a obrigatoriedade dos programas de integridade nas empresas privadas. Então, isso não é uma realidade no Brasil ainda, mas é algo que também é mas esperado. as empresas que contratam com o poder público, de alguma forma, são submetidas a essa lei, não? Exato. Aqui no estado do Maranhão existe uma régua para que essas empresas elas sejam provocadas no prazo de 120 dias a apresentar o programa de integridade, que é a nossa lei 11.463, perdão, que foi sancionada em 2021 no nosso estado do Maranhão, que diz que os contratos que forem celebrados com a administração direta e indireta fundacional acima de 8 milhões para obras e serviços de engenharia ou acima de 4 milhões para compras e serviços, essas empresas, sim, esses contratos, eles devem ser em até 120 dias validados pelo contratante, com um programa de integridade sendo comprovado e executado, não só como um documento,
nós falamos sendo um compliance vivo, um compliance em movimento periódico, com treinamento, atividades e ações de comunicação, com o apoio e presença forte da diretoria, com a independência dos canais externos de auditoria, de denúncia. Então, isso é muito importante. A gente fala aqui, é um termo que eu gosto sempre de mencionar, da minha professora Juliana Oliveira, que estará até aqui no Maranhão, no próximo mês de março, no evento, que ela nos representa como uma grande referência no compliance, como mulher e também atua na KPMG, que ela fala do compliance vivo. O compliance ele precisa ser vivo, ele não é um documento que é redigido, é entregue para um setor, é entregue numa contratação e ali está tudo resolvido. Pelo contrário, tem que ser contínuo. Acho que isso é questão de maturidade do país, né? Maturidade de instituições, maturidade de empresas, de organizações. Mas lembrando aqui que nós vamos dar um rápido intervalo e o negócio na pauta tem o apoio da Cimento Bravo, as indústrias Psyll, as lojas Centro Elétrico. A gente faz agora uma rápida pausa, na volta vamos saber mais sobre compliance nas organizações. Fique aí que já voltamos.